Sentar em nome de Jesus. Agora eu quero deixar uma breve reflexão para vocês. Bispo, por favor, João 4, 5, João 4, 5 ao 26. Aleluia. João 4, 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, a ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste momento, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Até aí. Aleluia. Eu gosto muito dessa passagem, amados. Eu creio que essa passagem fala muito conosco, fala muito comigo. Porque quando
Jesus, ele vai até o poço, ele já sabia da história daquela mulher, ele conhecia aquela mulher, ele sabia o deserto a qual aquela mulher estava, ele sabia de toda a vida dela e sabia que ele, como judeu, não podia estar conversando com uma samaritana. Mas ele não se importava com essas coisas. Ele queria elevar rios de água viva para a vida daquela mulher que estava no deserto. Muitas vezes, tem muitas pessoas aí fora, vivendo no deserto, vivendo na secura, clamando por sede. Mas muitas vezes, por conta de dogmas religiosos ou por conta de julgamento, nós não conseguimos, muitos de nós, entregar a ela, aquela pessoa, a verdadeira água, a água que realmente mata a sede, a água que inunda os corações. E Jesus chegou e pediu água. E aquela mulher até indagou: como tu podes falar comigo? E ele disse: dá-me beber. Se me deres de beber, nunca mais terá sede. E ela disse: mas como assim? O Senhor veio nesse poço que foi Jacó, seus filhos, que construiu, e nesse poço tem água, nós não vamos ter mais sede. E ele: não é dessa água, não é dessa água. As pessoas não é dessa água, como eu disse no começo, não é dessa água que mata a sede fisiológica que o mundo está precisando, que as pessoas estão precisando. Porque essa água que mata a sede fisiológica o mundo tem. E às vezes, enganosamente, as pessoas bebem dessas águas achando que não precisam mais, que está tudo bem. Que está tudo bem, porque são enganados. Vivem no engano, assim como essa mulher. Essa mulher estava vivendo no engano. Ela já estava com o 5º marido, que não era dela. Ela vivia no engano. E muitos vivem no engano, levando a vida como se estava tudo bem. Amados, as pessoas estão levando a vida como se só houvesse aqui, como se nada estivesse acontecendo. O que importa é a minha vida, é o meu ganhar dinheiro, é o meu prazer mundano. É só isso. A vida virou um resumo de satisfação prazerosa. Quando nós chegamos e apresentamos a água viva, que é Cristo, as pessoas se assustam. As pessoas falam: não. Ou muitas vezes aceitam pela metade, mais ou menos, de qualquer jeito. Eu vou indo, vou levando, eu vou fazendo de qualquer jeito as minhas coisas, eu vou levando. E levam uma vida de qualquer jeito. Mas eles esquecem que o rio, as águas são profundas. E elas querem ficar ali naquele rasinho. Naquele rasinho, eu vou para o culto, sento, assisto o culto, vou para casa. Aí eu vivo minha vida fora da igreja e vivo minha vida dentro da igreja. E assim, só que esquece que nosso Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Ele vê tudo. Não adianta eu viver uma vida dupla, na igreja uma vida e fora da igreja outra vida, ou não estando nem dentro da igreja, vivendo uma vida assim, deixando, como diz aquele refrão dessa música que fala, deixando a vida levar, pensando só no amanhã, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que satisfazer as minhas consciências, e só isso. Isso, amados, é um engano que o inimigo, que Satanás coloca nas pessoas. A cegueira espiritual.
como que diz, ai, não tem nada a ver. Ai, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Assim como essa mulher também, eu creio que ela achava, ai, não tem nada a ver, gente. O que que tem, né? O que que tem? Ele não é casado comigo, mas o que que tem ele ficar comigo? O que que tem? Não tem nada a ver, eu não estou fazendo mal para ninguém. Muitos falam, eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu não estou matando, não estou roubando, não estou fazendo mal para ninguém. Mas está fazendo mal para si próprio. Quando Jesus pergunta para aquela mulher, onde está o seu marido? Ela responde, eu não tenho marido. Ela foi verdadeira, mas Jesus já conhecia o coração daquela mulher. Por mais que ela estava vivendo naquele deserto, Jesus conhecia o coração dela. E ele disse, falou a verdade, tu não tem marido. Você teve 5 e esse que você estava não é seu. Tamanha era a secura que estava na vida dela, mas ela estava levando a vida. E muitos estão assim, levando a vida, como se nada importasse. Conhecereis. Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber? Tu lhe pedirás, e ele dará água viva. Se tu conheceres com quem está falando. Amados, muitas vezes nós não sabemos o tamanho do Deus a qual nós servimos. Nós não confiamos, nós não sabemos. Nós não conseguimos entender a dimensão de Deus. A mulher está falando com Jesus. E ela ainda dizia, quando ele virá? Ela nem viu. Muitos de nós, muitas vezes, têm experiências que nem percebem. Porque estão tão apáticos que nem percebem. Que muitas vezes têm experiências. Jesus quer levar vocês a águas profundas, a experiências, mas não percebe. Não percebe que Deus quer fazer eles trabalhar na tua vida. Assim como Jesus estava trabalhando na vida daquela mulher, assim Ele quer fazer eu trabalhar também na sua vida. Mas Ele quer que você se renda a águas profundas. Enquanto você ficar nesse rasinho como bebê, nesse rasinho, sem se entregar a águas profundas, a sua vida vai ficar também no rasinho. Ela disse, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela perguntou, onde que tem dessa água? Eu quero, porque eu não quero mais sentir sede. Eu quero dessa água viva. Eu quero dessa água viva. Profetizem, repitam, eu quero dessa água viva. Eu quero dessa água viva. Glória a Deus. Eu quero dessa água viva. Porque eu nunca mais quero sentir sede, amados. Porque todos os dias eu grito, Senhor, eu tenho sede de Ti. Porque nunca mais eu quero sentir sede. Não a sede fisiológica, mas a sede do Senhor. Porque nada, nenhum prazer mundano, nada sacia essa sede. Só a presença do Senhor. Só o rio de águas vivas que transborda em você, que te sacia essa sede. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Essa água você terá sede. Tudo que você for buscar no mundo, você terá sede. Mas a água que Cristo tem para lhe dar é eterna. Você nunca mais terá sede. Nunca mais você terá sede. Mas enquanto o teu povo ficar buscando água no mundo, vai continuar tendo sede. Jesus está aqui, amados. Assim como Jesus estava lá com aquela mulher, assim Ele está aqui.
E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ela estava pensando apenas no que ela podia ver, que era o que estava à disposição dela, aquela água. Ela só via aquela água, ela só estava pensando naquilo. Para ela, a única que matava a sede dela era aquela água, porque ela ainda não conseguiu ter aquele encontro para que ela entendesse e sentisse que não era aquela água daquele poço que ia matar a sede dela, mas a água verdadeira, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, que mata a nossa sede. A mulher respondeu-lhe: não tenho marido. Que ele pediu para chamar o marido dela. Disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5, que agora não tenho. Isso disser a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossa, vejo que é profeta. Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de judeus. Porém a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e o importante é que os adorem, e adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. A mulher estava conversando com Cristo, e ela ainda estava esperando o Cristo. Ela estava conversando com Jesus, e ela estava esperando o Messias ali com ela. E ela estava desapercebida, como muitos de nós. Jesus lhe disse: eu sou o que eu falo contigo. Eu sou o que eu falo contigo. Jesus se apresentou àquela mulher. E eu tenho certeza que depois desse encontro com Jesus, essa mulher nunca mais foi a mesma. Porque o rio de água viva, a verdadeira água, veio para inundar a vida dela, para transbordar e para fazer aquilo na vida dela que precisava ser mudado e restaurado. Assim também, esse rio de água viva está para inundar a sua vida, para restaurar aquilo que precisa ser restaurado, para curar, para trazer à vida aquela coisa, aquela árvore que está seca, que você deixou de lado, aqui ó, no seu coração, porque nós temos como defesa de esconder aqui na cabecinha aquele problema que acontece conosco, nós deixamos aqui guardadinho no coração e no cérebro, fazendo de conta que está tudo bem, que está esquecido. Vou levar minha vida, está tudo bem, deixa para lá. E não é bem assim. Jesus hoje traz à tona, porque a água purifica. E a água viva do Senhor é para purificar, restaurar, limpar. E você que está vivendo em águas rasas, o Senhor te chama para viver em águas profundas, numa adoração profunda. Deus quer ter um encontro verdadeiro com você, mas Ele está esperando você sair dessa água que está batendo no seu pé e adentrar e mergulhar nesse rio de água viva. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade e eu gostaria de chamar o Bispo Maurício